Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. Como estão vocês, galerinhas e galerões do quarto ano? Estamos aqui pronto para mais uma aula de Geography in English, ok? Então vamos lá, galera. Hoje a aula vai ser bem legal, vai ser bem rica em relação à nossa etnia, às nossas raízes, de onde a gente é, para onde é que a gente vai. Então, isso tudo tem a ver com isso também, de onde vem a nossa cor, de onde vem a nossa raça, de onde vem o nosso sangue. Então, tudo está relacionado, tudo uma coisa está relacionada com a outra, ok? Então, vamos lá para mais uma aula de Geography com Teacher Leonardo Silva, your English and now Geography teacher. Ok? O povo brasileiro, the Brazilian people, ok? Um assunto dado por tia Natália lá na página 6, tá certo? Page 6, a gente viu, vocês viram esse conteúdo pela manhã e estão vendo comigo agora nessa aula gravada. Vamos lá? Então, a gente vai aprender sobre miscegenation. Né? Se a gente fosse traduzir, tá aí a primeira palavra importante, né? A primeira palavra importante para a gente anotar. Lembra que eu disse lá na primeira aula? Pessoal, quando começarem a assistir a aula, né, de Geography, um caderninho, abram logo um caderno só para Geography. Não cometam o erro de abrir de fazer as anotações dessa aula no caderno de geografia. O caderno de geografia é para a tia Nathalie, as anotações dela, o livro dela, tá certo? É muito melhor que você abra um caderno só para Geography, porque como nós não temos um livro específico, então vai ser importante. A gente vai desenvolver. A gente é quem vai criar o nosso próprio conteúdo. Ok, boys and girls. Então, a primeira palavra que vocês vão anotar, né, é essa miscegenation, que significa miscigenação. Ok? Então, vamos aprender um pouquinho sobre miscegenation. Vamos lá. Vamos lá. Mixed Race Brazilian. Ok? Mixed Race, se a gente fosse traduzir, seria isso, seria miscigenação, mistura racial, tá certo? Então é mais ou menos por aí o caminho. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Wikipedia, como eu disse, né? Aquele site, né? Que a gente vai usar muito, porque ele tem assim muita informação rica, muita informação interessante. Então vamos lá. Brazilian censors not to use multiracial category, ok? Então, a gente evita usar esse conceito de pessoas multirraciais, né? Através da nossa pele, né? Most Brazilian are visibly mixed racial origins self-identify as pardos. Então, a maioria dos brasileiros, né, que não tem uma raça assim bem definida, tem uma pele um pouco mais escura, mas não se consideram negros, também não se consideram brancos, também não se consideram índios ou muito menos asiáticos. Essas pessoas são chamadas de pardo, né? Ok? É aquele tipo que não se vê. Geralmente o pardo ele vai se identificar de acordo com a cultura dele, com o que ele acha certo ou errado. Então você vai ter pardos, por exemplo, que se acham afro-brasileiros, né, negros. Você vai ter pardos que vão se achar brancos. Você vai ter pardos que vão se achar até índios, quem sabe. Tá certo? Então, aí é a questão mais da personalidade, tá? Então, however, many white Brazilians, né? E aí vem essa expressão que eu acho uma expressão interessante. White Brazilian. O que é white? White é branco, né? A cor branca. Então, o branco, né? White Brazilians.
que são aquelas pessoas que se identificam como brancos, né? E aí são pessoas que vêm ali do que a gente chama daquela região do Mediterrâneo, né? Somos os brasileiros brancos, digamos assim, né? Então, vem, por exemplo, aí da região da Europa, tá? Vem da região europeia, mediterrânea europeia, que, consequentemente, se origina ali do Middle East, né? Que a gente chama de Oriente Médio em português, tá certo? Então, aqui ó, diz, por exemplo, que totaliza em torno de 91 milhões de pessoas se, do acordo com o censo de 2010, 91 milhões de pessoas se consideram brancos, mas esse tipo de branco, tá? One group known as pardos, like contain a mixture, acculturators, Amerindians. Okay, make up 2 million, tarará, tarará. Possess some degree of mixed race ancestry. Latin population parsons census. Bom, aqui fala o seguinte, que apesar de a maioria dos brasileiros serem pardos, ou seja, serem de raça misturada, né? E eu lembro de um estudo, saiu na revista Veja faz um tempinho, dizendo que, na verdade, 99% de nós brasileiros temos algum tipo de mistura, tá? Alguma mistura. Então, 99% não é 100% branco, não é 100% negro, não é 100% índio ou não é 100% japonês. Só vai ter 1% que é puro, que é raça pura, né? Que a gente diria que seria puro. Então, perde-se muito até essa classificação, esse fato de querer classificar as pessoas nisso, naquilo outro. Mas o que diz aqui também é que, apesar disso, menos de metade da população se classifica como pardo, né? Menos da metade se diz pardo. Ou vai se identificar como branco, ou vai se identificar como negro, ou vai se identificar como índio, ou vai se identificar como asiático. Ok? Então, interessante. Como eu disse, tem um momento, né? Assim, existe uma situação em que você vê claramente a cor, puxa mais para uma cor. Por outro lado, em outras situações, a pessoa ela se acha o que ela quiser. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da parte histórica, né? Porque é impossível não falar um pouquinho de como isso aconteceu. Então, before their arrival, the Portuguese in the 1500s, Brazil was inhabited for nearly 5 million Amerindians. Então, o Brasil era habitado apenas por, eles chamam de Amerindians, né, ou índios americanos, do continente americano, que também se chama índio, aquele índio da Índia, né? Mas a gente pode chamar aqui de índio também. Então, até chegar, os portugueses chegarem em 1500, era só índio que tinha aqui. E aí, no século XVI, né, começa a colonização, que é exatamente em 1500. Inclusive, os primeiros municípios, as primeiras cidades sendo criadas nesse período, entre elas Recife e Olinda, tá? Por isso que Olinda existe 400 e lá vai o trem de anos, né? Se a gente parar para pensar, atenção, gente, está em 2021, não sei, 400 e tantos anos, quer dizer, foi 1500 e bolinha que foi fundado, tá? In the first 2 centuries of colonization, então, 100 mil portugueses chegaram no Brasil, aproximadamente 500 colonistas por ano, 500 pessoas por ano iam chegando. In the 18th century, 600 mil chegaram. 6 mil por ano. Aí já de 500, tá? Para o século XVIII, aqui já passaram a ser 6 mil por ano, tá? Another race, blacks were brought from Africa. Então, ó, os negros, né? Os negros, e aí a parte triste da história, não só do Brasil, mas da história mundial, né? Foi da escravatura, né? Da escravidão dos negros, né? Então, a partir aí de 1550 até
até meados de 1800 e pouco, gente. Tem só 100 e poucos anos que os negros foram emancipados, libertados, né? Você vê, quase 300 anos de maus tratos, né? Então, o que é que se fazia? Ia-se na África, pegava negros e trazia esses negros para outros países, Brasil incluído, um dos que mais fez isso, tá? Para trabalhar como escravos. Ou seja, eles tinham dono, eles não tinham nem direito sobre ele, não tinham nem direito algum, na verdade, né? O direito deles era trabalhar, tá? Então, muitos, no caso do Brasil, muitos vieram da Guiné, desse país Guiné-Bissau, ou das países ali da África, né? West Africa, África Oriental, esses países aqui, tá certo? Então, by the end of the 18th century, being taken from Congo, mas aí no século 17, Congo, Angola e Moçambique, né? Tá? Então, Orange Bahia from Benin, tá? Então foram para aquela região da Bahia. By the time the end of the slave trade, né? 50 around 3.3 be brought to Brazil. Então, ó, em 1850 se encerra, né, o tráfico de negros, mas já tenham sido trazidos 3,5 milhões de escravos, tá? 37% de todos os escravos trazidos para as Américas. Não é muita coisa, é um terço. Ou seja, para ficar fácil para vocês entenderem, para cada 10 escravos que vinham, 3, quase 4, né, 37%, quase 4, vinham para o Brasil. É muita coisa. Ok? Então vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre, sobre as raças, né? Então vamos lá. White Amerindian. Então, most of the first colonists from Portugal were singles. Então, or did not bring their wives. Então, a maioria, primeiro de tudo, né, a maioria dos colonizadores que vinham de Portugal para o Brasil eram homens, a grande maioria, e esses homens ou eles eram solteiros ou eles deixavam suas esposas lá em Portugal. E aí o que é que acontecia? O que é que acontecia? Eles se relacionavam com mulheres aqui no Brasil, mulheres essas, a grande maioria, ou negra, né, no caso, ou índia, tá? E aí a interracialidade, né, a mixigenação já começa logo nos primórdios, né? Logo nos primórdios já começa a miscigenação entre nós brasileiros, tá? Então vai acontecer entre os homens portugueses e as ameríndias mulheres. É o primeiro momento aí de miscigenação. Aqui a escravidão estava só começando, tá bom? People white ancestry histórica não as caboclos ou mamelucos. E aí as pessoas que são desse tipo de mistura são chamadas de caboclo, tá certo? A pessoa que é o índio com o branco europeu, tá certo? Ok? E a gente tem também o mameluco, First Generation European Amerindian, ok? Em espanhol vai se chamar mestiço, né? Mestiço, mestiço, né? Quando é misturado. Mestiço vem da palavra misturado, ok? Excuse me. Queria bem deixar claro que eu não estou usando a máscara tapa-sol, porque estou aqui na minha casa sozinho, tá? Se estivesse num grupo com mais de uma pessoa dentro do ambiente, eu estaria sim usando máscara. A gente também tem aqui os bandeirantes, que são esses grandes exploradores, né? Que eles carregam, flag carriers, eles carregam a bandeira de Portugal e saem entrando no interior do Brasil para, digamos assim, conquistar, né? Conquistar. E aí, praticamente, se não todos, praticamente todos são homens. E aí eles vão, né, entrando aí no Brasil, antigamente era uma grande floresta,
e vão entrando, vão explorando, vão encontrando índios e, obviamente, né, existe uma tendência aí de criar relacionamentos com mulheres, não tem mulheres brancas e se relacionam com as índias. Ok? Chamava-se de bandeiras, que são os bandeirantes, que aconteceu mais ali na região do estado de São Paulo. Indians, Mamelucos, Society, São Paulo. Então, aí já no século XVI e XVII, já existia uma quantidade grande de mamelucos ali em São Paulo, no estado de São Paulo. Né? E, na verdade, existiam mais mamelucos do que europeus. Bore, some Indian blood, most of the leaders, Bandeira. Antônio Raposo. E aqui está um exemplo, não conheço. Deve ser uma pessoa, um notável aí, Antônio Raposo Tavares. Tá? Então, a relação entre os brancos e os negros, né? As pessoas hoje em dia começam a falar pretos, né? Negros está... Às vezes eu ouço falar preto, às vezes eu ouço falar negro. Não sei hoje em dia qual a forma correta. Eu vou continuar usando negro, que é a forma que eu aprendi, que eu era politicamente correta. Então, portugueses, né, preferiam casar com mulheres portuguesas. Aqui diz, os homens portugueses preferiam casar com as portuguesas. Se não fosse essa opção, a segunda opção seria brasileiras, brasileiras, né, mulheres nascidas no Brasil, mas pelo menos com um histórico português, um background aí de português. A terceira opção seria mulheres de brasileiras, mas pelo menos de uma ancestralidade portuguesa distante, né? Então, a princípio, não houve muita dessa miscigenação, tá certo? Mas aí, quando eles são trazidos, where many Portuguese men started marrying black women. Aí, quando mais ou menos aí lá para o fim do século, os homens começam a casar com as mulheres. E aí surge o mulato. O mulato é exatamente a mistura do homem branco, tá? Com a mulher negra africana. E aí a criança é chamada de mulato. Mulato e mulata é a feminina, né? Até hoje a gente usa essa expressão no carnaval, né? Aquelas mulheres que dançam no carnaval e tal, que a gente são morenas, a gente chama elas de mulatas, né? A mulata, ok? Rich aristocrats were educated no Brasil. Então, alguns se transformaram, né? Aristocratas, alguns até chegaram a se transformar em aristocratas e donos de minas de ouro, tá certo? Apesar de que a gente sabe que a história mostra que isso não foi a regra, isso foi bem a exceção, né? Os negros, eles foram discriminados já lá no começo, tá? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, de Chica da Silva, tá certo? Que inclusive se transformou numa obra de literatura, né? Em que ela casa com um branco rico, né? E se transforma numa das mulheres mais ricas do Brasil. Então, a gente tem alguns mulatos que foram importantes para a cultura brasileira. A gente tem Aleijadinho, tá certo? Antônio Francisco Lisboa, tá? Será que é ele que fala? Não, Antônio Raposo, tá? Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. A gente tem Machado de Assis, tá? A gente tem Machado de Assis. A gente tem Lima Barreto, tá? Também. Lima Barreto. E a gente tem Chiquinha Gonzaga, que foi uma compositora. Todos esses mulatos, né? Em 1875, os negros seriam a maioria da população brasileira, tá? Much more census. E aí, quando foi feito um censo, não sei se sabe o que é censo, mas censo é como se fosse uma pesquisa nacional para identificar várias estatísticas, vários números, tá? Os pardos ultrapassam os brancos, ok?
It's going to have at least 10% African gene. Made version. Então, vamos ver se a gente acha alguma informação interessante. Aqui, leopardos. Aqui, ó, um estudo do DNA Genética, né, 2011, Degree Ancestry. Então, fala aqui, mas fala muito regionalizado. Eu não quero trazer para vocês uma coisa informação tão detalhadazinha, não precisa, mas vamos lá. A gente tem aqui, ó, por regiões, a gente tem 51% de europeus, 16% de africanos, 32% de nativos. Eu acho até pequena a região norte, e eu achei que teria mais nativos. Apesar de tudo, é a que mais tem 32%. Quer queira, quer não, é um terço da população, apesar de que os brancos ainda são a grande maioria. Tá certo? A gente tem no Nordeste da gente, ó, 58% de brancos. Pode ser que tenha, porque no interior, quando a gente vai para o interior, a gente vê uma população negra bem menor, né? Ainda assim, a gente sabe que a maior parte da população está nas grandes capitais. E a gente vê uma população grande pelo menos de negros ou pelo menos de pardos, né? Grande. A gente só vê 27% de africanos. E de nativo africanos a gente vê pouquíssimo, né? 15%, que faz sentido. Faz sentido que tenha pouco. Realmente a gente vê poucas gente de aparência índia, né? Aí a gente vai para a região centro-oeste. Na região centro-oeste, 64% de brancos, europeus, né? 24% de negros, tá? E 12% de índios. Também é de se estranhar, porque a região ali do centro-oeste é uma região que também tem influência grande ali daqueles países que fazem divisa, né? Como Bolívia, como Colômbia, como Paraguai, e tem uma comunidade com aparência indígena grande, então é de se estranhar um pouquinho. Da Sudoeste, 67% brancos, 23% negros ou africanos e 10% de nativos. E a região sul, aí sim, a região sul, eu acredito que a maioria é branca, 77% branca, 12% africana e 11% indígena. A região sul foi a que menos, digamos assim, se miscigenou, né? Por conta, realmente a imigração, aconteceu uma imigração europeia já um pouco mais tarde, por conta ali da Primeira e Segunda Guerra, vem uma comunidade grande ali de países como Itália, Alemanha, até Polônia, né? Que mais? Japonesa também grande, entendeu? Então, faz mais ou menos sentido. Alright? Aqui, vamos lá. Apesar de que eu acredito que aqui seja o que a pessoa diz, eu acho que o censo aqui, o que é que você se acha? Você acha o quê? Então, é comum, pelo fato da gente viver num país, né, um país discriminatório, que discrimina, ainda existe a discriminação contra é, as minorias sociais, né, no caso negros e índios. Então, existe uma tendência da pessoa se auto-intitular branca, né, para dizer assim, eu não sou inferior, tá? Apesar de que isso não existe, tá bom, gente? Somos todos iguais perante a Papai do Céu. Ok? Então, Black Amerindian. Então, existe também, ó, aí uma mistura dos negros com os índios, tá? Então, people of Black, African and Native Brazilian ancestry are known as Cafusos. Também com o nome de Zambo. Não conhecia esse nome aqui, ó. Zambo and Cafuso. Our racial terms are used in the Spanish and Portuguese empires, referring to people of mixed indigenous and African ancestry. Occasionally, 21st century, the term is used in the American for a person as a mixed African or Amerindian. Ok? Então, o cafuso é a mistura do negro com o índio.
Não sei explicar o porquê, mas é uma mistura que a gente vê pouco. A gente vê de tempos em tempos, a gente vê, mas é uma miscigenação que, assim, pelo menos a minha experiência de vida, eu acredito que todo mundo, já que a gente vive na mesma cidade, tudinho, eu vejo muito pouco, tá? Ah, historicamente, não saberia explicar o porquê. Talvez porque, como eram povos que eram excluídos, né? Então, quando você é excluído, você tende a ficar naquele seu grupo. Você fica, eu vou ficar aqui no meu grupo, não vou me misturar com ninguém, eu estou sendo excluído. Talvez, é uma possibilidade. Most of them have origin black women who escaped. Aqui está a explicação. Have escaped from slavery and were welcomed by indigenous community where they started families in local Amerindian men. Então, os casos que aconteceram disso daí, dessa miscigenação, foi exatamente de mulheres, na maior parte, mulheres que conseguiram fugir e foram para dentro do mato, né? Correram para dentro do mato, e lá dentro do mato foram bem recebidas pelos índios, que tem isso também. Às vezes os índios não recebiam. Como sabe aquela coisa de gato escaldado, tem medo de qualquer água, né? Ele pode, o gato, quando é escaldado, quando joga uma água quente no gato, qualquer água que ele vê na frente, ele vai ter medo. Então, os índios já tinham medo, já porque eram perseguidos, né, pelos brancos. Quando vinha outra pessoa, às vezes, ficavam arredios. Quando eles recebiam bem, às vezes não. Às vezes diziam, não, essa pessoa aqui não veio fazer mal a gente. Era recebida e ali existia uma tendência dela se casar, ali naquele meio. E aí é de onde vem o cafuso. Ainda tem os Japanese and non-Japanese people. Então, most recent phenomenon in Brazil are intermarriage between Japanese Brazilians and non-Japanese, tá? Então, você tem aqui o japonês brasileiro, que exatamente a gente aqui tem pouco, aqui no Nordeste a gente tem pouco, mas ali na região Sul e Sudeste você vai encontrar mais. No norte da região Sul, principalmente estado ali do Paraná, e sul de São Paulo. Então, aquela região, aquele encontro ali, existe uma comunidade japonesa gigantesca ali. São exatamente os japoneses que migram para o Brasil, né, na Primeira Guerra, e na Segunda Guerra vem fugindo da guerra, saindo fora de lá, né? E aí são muito bem recebidos pelos brasileiros aqui, é dada terra, o governo lhe dá uma terra para eles e eles vão para o interior e lá fazem a vida deles, tá certo? E aqui diz que é um dos fenômenos mais recentes de mistura, miscigenação, porque aconteceu já no século passado, ou seja, não tem nem 100 anos ainda, tá certo? Recente comparado com as outras miscigenações, tá bom? Então, that's making up to 0.7 of the country's population. They're the largest Japanese community outside Japan. Então, a 0,7 da nossa população é de japoneses e a maior comunidade de japoneses fora do Japão. Tem 1,8 milhões de pessoas. Ok? Então, como eu disse, São Paulo e Paraná, tá certo? E aí, a partir dos anos 70, muitos começam a casar, né? Porque provavelmente eles vêm durante a Segunda Guerra, já vêm com as famílias dele, então os filhos dele, a Segunda Guerra termina em 45, eles devem estar vindo aí, 45, 46, fugindo da guerra, né? Então começam a ter filhos aqui, então esses filhos nascem na faixa de 45, 50, nos anos 70 vão ter entre 25 e 30 anos, é quando eles começam a se casar com brasileiros mesmo, tá certo? Começa a ver essa mistura mais forte, porque geralmente ele já vem com a família, né? Geralmente eles já vinham já com a família pronta. Em algumas famílias japonesas ainda não gostam muito da ideia de casar com brasileiro, mas acontece, tá certo? Então é por aí. Great children, ok? Então é mais ou menos por aí, boys and girls. E aí, algumas pessoas famosas aqui, ó, de raça miscigenada, né? Então aqui a compositora Chiquinha Gonzaga, tá? Ela é de ancestralidade africana e
portuguesa, tá? A gente tem Adriana Lima, né? Adriana Lima, linda, maravilhosa, né? Que é supermodel, top model aí da Victoria's Secret, né? Eu acho que quando Gisele Bündchen saiu da Victoria's Secret, ela assumiu, assim, digamos, o papel de protagonista, né? A gente tem o nosso Ronaldo, também conhecido como hoje em dia como Ronaldo Gordo, que está gordinho, mas aí fez história, né? Bicampeão mundial, poucas pessoas conseguiram isso daí, né? Pouquíssimos jogadores conseguiram ser bicampeão, só Pelé conseguiu ser tricampeão. Ah, e aí, espetacular, jogador espetacular, pelo menos foi, né? A gente tem Machado de Assis, que se eu não me engano, gente, Machado de Assis, ele é daqui, deixa eu abrir aqui Machado de Assis, ele é daqui, se eu não me engano, ele ou estudou, ou ele foi daqui de Recife, não, Born em Morro, Livramento, Rio de Janeiro. Então, me desculpem, ele é do Rio, ele não é daqui, tá? Estou confundindo com outro grande escritor daqui de Recife. A gente teve um grande escritor aqui em Recife. E aqui, né, o modelo, também bonitão, Marlon Luiz Teixeira, brasileiro, não sei se é famoso, não conhecia, estou conhecendo agora pela primeira vez. Ok? Então é isso, boys and girls. Essa é a nossa aula, tá certo? De miscigenação brasileira. A gente falou sobre índios, sobre brancos, sobre negros, sobre asiáticos, ok? Então, é mais ou menos por aí, ok? Então, mais uma aula nossa do quarto ano. Lembrem-se de anotar, sempre que vocês verem uma palavrinha interessante, anotem, tá certo? Façam suas anotações, pausem a aula para fazer a anotação se necessário. Se passou, pausa, volta e reassiste, tá bom? Mas é importante, esse é o nosso material, tá bom? Ok, boys and girls, então Teacher Leo is going. Goodbye. See you next time.